Fala pessoal, tudo bem com vocês? Davi Rodrigues mais uma vez com vocês e hoje eu quero tratar de um tema, pessoal, que é muito sensível, que ele gera muita polêmica, gera muito debate, que é a questão do racismo e o vitimismo racial. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, você fica comigo até o final do vídeo, já deixe seu like, se inscreve, compartilha, vamos fazer esse assunto chegar para mais gente, certo? Então, pessoal, hoje é o Dia da Consciência Negra e é muito importante a gente tratar desse tema porque o Dia da Consciência Negra é uma data de celebração para a população negra que marca a luta do movimento negro por igualdade racial, pelo combate ao racismo, combate à opressão, para mostrar que o movimento negro sempre foi importante dentro da economia, dentro da sociedade, dentro da história brasileira. Dito isso, pessoal, vou partir direto para o assunto, porque ontem aconteceu uma briga de trânsito que tomou conta do noticiário, tomou conta das redes sociais, todo mundo falando nisso. E aí vem o seguinte, briga de trânsito, infelizmente, no Brasil hoje se tornou algo normal, porque as pessoas estão com a flor da pele, então é quase que natural elas se engalfinharem. Algo inadmissível, né? Mas infelizmente tem se tornado corriqueiro. Só que dessa vez foi diferente porque envolveu uma pessoa pública. A figura do deputado Renato Freitas, um deputado petista. E eu não quero entrar no mérito da briga, de quem estava certo, de quem está errado, porque, como eu disse, brigas de trânsito acontecem, então eu não vou focar nisso. Só que o Renato Freitas, enquanto figura pública, aí é problemático porque ele deveria ser o primeiro a zelar pela sua imagem. Coisa que ele não está interessado em fazer, porque cada vez que o Renato Freitas ele se envolve numa polêmica, num conflito, ele acaba, ao invés de prejudicar sua imagem, acaba melhorando e se tornando mais popular. Então, para ele, parece ser interessante o conflito. Tá? Para quem não conhece, o Renato Freitas ele se tornou muito popular a partir de 2022, num fato que ocorreu com ele, quando ele e mais um grupo de pessoas estavam na frente de uma igreja fazendo um protesto, só que na hora da missa. E aí um membro da igreja vem e fala para eles se retirarem dali e fazer o protesto em outro lugar. E eles não gostam e fazem o seguinte, eles invadem a igreja com gritos de ordem contra os fiéis e o Renato Freitas ele vai se parar do lado do altar falando contra os fiéis e contra a fé católica, dizendo que a fé católica era conivente com governos autoritários, governos fascistas. E ao invés dele receber uma punição, que é o que a Câmara de Vereadores tentou fazer, não. Ele recebe uma recompensa da população que o guinda à condição de deputado. Né? Mas enfim, como eu disse no mérito da briga do trânsito eu não quero entrar, mas eu quero tocar num tema polêmico com vocês, pessoal, que é a questão do vitimismo racial. Porque a justificativa do Renato Freitas ela é muito problemática, ela partiu de 4 pontos, tá? E é esses 4 pontos que eu quero tocar e quero desfazer um a um. Um dos pontos que ele toca é que Curitiba é assim mesmo e que para o negro sobreviver é dessa forma. Se tu olhar, o próprio Renato Freitas é a prova viva do que ele está falando, não é verdade. Porque se Curitiba fosse uma cidade racial, uma cidade opressora, ele, Renato Freitas, não teria sido lançado à condição de deputado e ascendido socialmente como ele ascendeu. Veja que ele próprio desmistifica aquilo que ele está falando. Outro ponto que ele traz, a justificativa do racismo tático. Segundo ele, então, quando ele estava apanhando, quando ele toma um soco do rapaz, a população não faz nada. E aí, quando ele vira o jogo, que ele começa a vencer a briga, a população racista vem e separa. Algo que também não tem nada a ver, pessoal, porque é o seguinte, ele vai para cima do rapaz e dá 2 chutes. E aí o rapaz pega e vem e dá um direto nele e ele cai. E não tinha por que a população separar ali, porque o rapaz não vai para cima dele. Se o rapaz fosse para cima, provavelmente a população teria separado. Só que quando eles continuam a briga, e aí sim ele agarra o rapaz e está enforcando o rapaz, é claro que a população ia intervir, porque a partir dali não sabe o que ia acontecer. O pior poderia acontecer, então a população, de forma sábia, acaba separando. O terceiro ponto, pessoal, que ele traz, e eu também vou desmistificar aqui, é o argumento ideológico. Segundo ele, talvez o rapaz tenha partido para cima dele por causa de sua ideologia. Já que o Brasil está muito polarizado e cheio de ódio, surge uma justificativa perfeita para alguém agredi-lo, já que o cara o chamou de vereadorzinho do pessoal, então provavelmente com uma ideologia diferente da dele, seria uma justificativa então para esse homem da direita odioso agredi-lo. Só que
veja o que acontece. O Renato Freitas se queixa do ódio e da polarização que ele mesmo alimenta, já que ele invade uma igreja, fala da igreja católica, fala dos fiéis, fala contra o cristianismo, e aí ele depois se diz vítima da polarização e do ódio. Não é uma cara de pau sem tamanho? E aí, pessoal, vem o último ponto, e esse para mim é o ponto mais problemático. A questão do vitimismo racial. Segundo o Renato Freitas, o cara provavelmente avançou para cima dele por causa da sua cor e que, segundo ele, sempre foi assim com ele. Ele sempre sofreu racismo desde quando ele jogava bola no campinho, quando ele ia para a escola, quando ele ia para o ensino médio, e ele nunca baixou a cabeça, ele sempre teve que agir de forma violenta para se defender e agora não seria diferente. Veja que aqui ele faz um giro de 360 graus. Agora ele sai da condição de vítima que está sofrendo racismo para o herói que combate o cara racista, que agride o racista. Veja que mais uma vez ele transforma a narrativa em algo favorável para ele. Ele sai do homem violento para o herói que combate o racista. E aqui começa a vir o problema, pessoal. Porque esse pessoal militante, para eles tudo é uma questão racial. Então não importa o erro que ele cometa, a transgressão que ele cometa, se ele se coloca na condição de vítima e na condição de herói que luta contra o racismo. Então ele não está cometendo o erro, ele é uma vítima que está lutando contra o sistema opressor. E aí o que acontece? Ele descredibiliza o movimento, ele enfraquece o movimento e ele banaliza o racismo. Porque se tudo é racismo, nada é racismo. É como a história do Pedrinho Lobo. Você começa a mentir tanto sobre uma coisa e depois, quando você fala a verdade que realmente é racismo, as pessoas não acreditam, porque começam a enxergar que isso é só militância, pessoal. Então isso é um problema grave. E aí eu finalizo dizendo o seguinte, pessoal. O Renato Freitas ele usa de uma tática o seguinte. Ele usa de vitimismo racial, de manipulação emocional e de distorção ideológica. Porque para ele é sempre assim. É uma luta épica dele contra inimigos imaginários. É a igreja fascista, é o motorista racista, é a cidade opressora, é a população omissa. Ele sempre tem um motivo para lutar. Só que se tu olha assim, de fato, o que aconteceu ali, no vídeo não mostra injúria racial, não mostra que a briga foi por cor ou por ideologia, mostra uma briga de trânsito. A não ser que ele consiga me provar o contrário e eu venho aqui e peço desculpas. Tá? Mas por enquanto o que temos é o histórico do Renato Freitas, que é um histórico de conflito e que usa de uma causa legítima como um escudo pessoal para legitimar a sua violência e inflar o seu ego pessoal, fazendo assim com que sua carreira política ascenda cada vez mais e ele vai galgando nos degraus da política e do poder. Se numa hora ele invade uma igreja e se torna popular e vira deputado, quem sabe agora quando ele combate um motorista racista, ele não vira prefeito da cidade opressora. Certo, pessoal? Bom, finalizo assim e deixo para vocês pensar e contra-argumentar se eu estou certo ou se eu estou errado na minha analogia. Um forte abraço e até a próxima.